Olá, sejam bem-vindos ao Modcast número 29. Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro, são exatos aí 2h33 da tarde. Comigo aqui na sala eu tenho o Luiz Paulo Aranha e fazendo aí via vídeo aqui junto com a gente o Cássio Bruno. Vamos começando aqui, vamos manter a organização que a gente faz, vou puxar o assunto global e eu vou pedir para o Aranha comentar. Nesses últimos 3 meses, acho que foi ficando evidente um cenário que a gente vem colocando já há 1 ano e meio, pelo menos, que o ciclo está mudando, né? Ou seja, uma liquidez muito grande, né? Basicamente um ciclo que começou lá em 2008, né? E a pandemia, eu acho que ela, de certa forma, exagerou aí o remédio que vinha sendo utilizado desde então, e ficou uma coisa com assimetria muito ruim, muitos riscos, né, e preço muito elevado. A gente já vinha salientando a nossa preocupação e de novembro para cá a coisa ficou mais evidente assim, em termos de comportamento do mercado. Em janeiro, especificamente, acho que foi o primeiro mês assim, que acho que pegou o mercado como um todo, né? Então, eu queria que você comentasse assim, o que a gente viu, né, e esse filme, né, na verdade, andando, e o que esperar para frente. Sim, o que a gente viu foi uma continuidade do que a gente vinha, né, falando, e principalmente quando há, né, a mudança de discurso do Fed, o mercado começa a puxar os juros mais para cima e começa a realizar um cenário mais difícil, né, para juros lá nos Estados Unidos, né? Isso começa a fazer efeito na formação de preços, especialmente nos ativos de crescimento. Então, muitos nomes, né, do Nasdaq sofreram perdas bastante relevantes, né, justamente porque você não tem aquela componente dos juros muito baixo. Sim. E financiava, né, toda essa exuberância que tinha nos preços e que a gente via, né, um desequilíbrio muito grande, né? Então, o mês de janeiro ele foi muito intenso nesse sentido, em que marcou uma grande rotação dos ativos de crescimento, né, para ativos de valor. E nesse meio tempo você continua, né, com tensões geopolíticas que estão mantendo o preço do petróleo muito elevado. E também esse acho que foi um destaque aí do mês, no cenário internacional, que o preço das commodities continuou ainda bastante elevado, né, a despeito aí do aumento da taxa de juros americana e, né, de o mercado nos falando, né, com a inclinação da curva de 2 anos com a de 10 anos se reduzindo, ele fala para a gente que você vai ter uma atividade menor para frente. Então, apesar disso, né, as commodities continuam bastante valorizadas, né, o petróleo aí batendo na casa dos $90 e os ativos, né, de commodities muito fortes. Um movimento bem clássico de final de ciclo mesmo, né? Exatamente. Então, o movimento de janeiro ele foi muito forte, né? Então, é esperado também que sempre há um pullback, né? A volatilidade está muito exacerbada, então a gente vê resultados, né, da Amazon, do Facebook, papéis com 1 trilhão de market cap valorizando 20%, 10% num dia para o outro. O mercado ele ainda está buscando um preço, né, de referência para esses ativos que ficou 10 anos com juro real negativo muito forte. E essa tendência, claramente, agora, a partir, né, dessa mudança de postura do Fed, está se invertendo. Então, ainda a gente acha que é um processo contínuo ao longo desse ano e que, dado, né, o movimento muito forte em fevereiro, a gente é capaz de experimentar, em alguns momentos, uns pullbacks também com uma volatilidade bem alta. Tá bom. Ô, Cássio, vamos falar do local, mas eu queria falar do local, primeiro fazendo um link do global com o local, e depois se você pudesse analisar se o
as nossas jabuticabas aqui, como eleição, etc. e tal. Mas vamos primeiro pegar esse link, assim, até que ponto esse contexto global atrapalha ou mesmo ajuda, né? Janeiro foi um mês muito forte aqui de fluxo do gringo, né? E essa rotação de crescimento para valor, a nossa bolsa, o nosso mercado é um mercado genuinamente de valor, então essa é a parte boa. Mas também no global tem uma parte que às vezes o investidor nos pergunta que é, bom, se lá fora a nave-mãe tiver um pouso muito forçado, eventualmente pode atrapalhar a gente aqui, apesar dessa rotação favorável para valor. Então, como é que você faz esse link e depois, no segundo momento, fazer a análise específica assim, do Brasil, assim, um pouquinho desconectado do global? Bom, legal. Adriano, então, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que a gente gosta de falar bastante, dos ciclos econômicos, né? Então, quando a gente olha no ciclo econômico lá fora, principalmente aí usando a nave-mãe como referência, como você denominou aí os Estados Unidos, está no começo de uma alta de juros. Então, o que a gente gosta bastante de falar, quando o Brasil estava em 2, a gente falou que ia subir juros, a gente não sabia que é para 11,75, 12, sabe-se lá Deus onde vai terminar esses juros aí. Mas o fato é que ele foi muito mais do que a expectativa de mercado no começo. O que a gente vê lá fora é que depois de tanta impressão de dinheiro e o juro zero por tanto tempo, e uma economia tão viciada nisso, talvez demore, talvez esse ciclo seja mais lento, né? Então você suba por mais tempo os juros, e o choque tem que ser maior para controlar efetivamente a inflação. Então a gente imprimiu 40% da moeda num ano, a gente ficou juro zero, fiscal super relaxado nos Estados Unidos, e a volta disso aí vai acontecer ao longo desse ano, talvez ano que vem, e o preço de mercado vai afetando. Então, é um começo de bear market, digamos, né, em que você começa, já tem aí 6 meses que as ações começam a cair, mas aí isso já está espalhando para o mercado como um todo. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está, por incrível que pareça, adiantado em relação aos Estados Unidos. A gente já começou o processo de subir juros há mais de ano e pouco, já estamos reduzindo a velocidade de alta dos juros e falando aí no final de um ciclo, o que faz com que o Brasil esteja num momento melhor, né? Então a economia já fraquejando ou fraquejou, e a gente, talvez em 6 meses, um ano, já estejamos discutindo eventualmente até a queda de juros. Então, quando você fala só de ciclo econômico, o Brasil parece estar num momento muito melhor para se comprar ações do que os Estados Unidos. Então, acho que esse é o primeiro ponto de conexão local com o global. E aí, quando o efeito nos Estados Unidos não é um hard landing, né, que caiu, a Bolsa Americana caiu seus 10% aí do high, o S&P, mas o Nasdaq caindo mais, algumas ações caindo muito mais ainda, mas não é algo que nós estamos falando que é uma crise sistêmica como 2008, é uma correção de preços que estavam muito distorcidos por conta de uma política de juros zero muito longínqua, e agora nós estamos passando por esse processo de correção. Então, não é que é um negócio que é catastrófico para o mundo, mas é um negócio saudável, na nossa opinião. Quanto mais rápido e mais saudável se tornar o mercado de novo, mais rápido a gente volta para o mundo com expansão. Então, a gente precisa corrigir os excessos que foram feitos aí nos últimos anos. Aí. Tá bom. Quer complementar? Não. De local, acho que de global é isso, e local é um ano de política, né? Esse ano é importante. Crescimento econômico, a gente começa a ver algumas surpresas mais positivas para a inflação. Então, a principal coisa da inflação no Brasil é o câmbio. O câmbio valorizando é muito bom para a inflação. Então, grande parte da explicação do Brasil ter saído fora aí dos padrões é que raras vezes a commodity sobe e o câmbio desvaloriza junto, e essa vez aconteceu isso. Então, agora mesmo com a commodity alta que a Helena estava comentando, hoje a commodity começa a ajudar. Então, isso é uma notícia bem positiva para a inflação.
E o outro ponto para a inflação relevante é também um fator aí micro, é a questão das chuvas, né? Então, estamos enchendo o reservatório, devemos sair da bandeira, das bandeiras vermelhas, das bandeiras de escassez, na verdade, voltando para a bandeira vermelha ou até a bandeira amarela ou verde. Isso tem impacto grande na inflação. Então, a gente já começa a ver do final do ciclo algumas notícias mais positivas e a gente fazendo uma discussão, provavelmente talvez esse juro já tenha ido longe demais. Então, acho que o juro real que a gente tem no Brasil é muito alto, embora a gente esteja corrigindo nos Estados Unidos lá fora, mas ainda é um juro real bem negativo. E aqui é um juro real bem positivo se você pegar a expectativa de inflação com a expectativa de DI. Tá bom. Bom, vamos fazer o link agora de tudo que a gente falou aí com as posições, né? Vou começar falando da estratégia comprada local aqui, que representa o FICFIA. Foi mais um mês bom aí para a estratégia, né, para o Multicapital FICFIA. Ele fechou aí o mês aí de janeiro com 7,33 versus um Ibovespa de 6,98 e fechou bem o gap aí dos últimos 12 meses, né, com um retorno aí de -8 versus um Ibovespa aí de -2,5. Bom, Aranha, pelo que a gente falou, imagino que a carteira ainda esteja posicionada assim, em empresas geradoras de caixa, né, pelo cenário descrito, né, mas a gente fez aí, acho que nesses últimos 2 meses, algumas mudanças assim pontuais, dado aí, enfim, algumas oportunidades que a gente identificou. Então, primeiro, fatiar em duas a pergunta. Primeiro, quais foram essas mudanças, né? E como é que a carteira está posicionada e quais foram os destaques? Bom, estou pegando, acho que primeiro os destaques, né? Acho que teve 2 grandes destaques, que foi o setor de petróleo. Tanto a Petrobras performou super forte e a 3R, que é um outro investimento que foi muito bem no mês de janeiro. E o setor de telecom, com a Oi, né, recuperando um pouco das perdas que teve no ano passado. Ela está muito próxima aí da saída do CAD, do desenrolar todo do processo de reestruturação dela. Então, ela teve uma recuperação importante de preço, junto com a TIM, que é outro investimento que a gente tem no setor que também se beneficia bastante desse movimento aí da aprovação do CAD e da transferência dos ativos da Oi para a TIM. Então, isso foi muito bem, né? A gente continua bastante investido nos 2 setores. E de novidade, né? A gente acho que tem aí, a gente adicionou um pouco de varejo, principalmente varejo de vestuário, na carteira, dado que a gente vê aí tendências para vestuário em si, como uma melhora dentro do market share do varejo, né? Dado que você tem mais ocasião de uso, as pessoas estão mais na rua e muito provavelmente a gente vai superar a pandemia esse ano. Então, a gente vê que as empresas de vestuários da Bolsa, elas estão melhor capitalizadas do que as concorrentes de capital fechado, que quebraram, que faliram, e existe aí uma demanda reprimida que a gente vê que esse micro ele é mais forte do que o cenário de contração de renda e um cenário de consumo mais fraco em geral, né, da economia. Então, a gente, acho que a principal mudança na carteira, a gente continua com os mesmos cases, né? Então, a gente está bastante alocado em petróleo, tem bastante utilities, continuamos com a BRF, com o Telecom. Bancos a gente mudou o mix. Bancos, né? A gente mudou um pouco o mix, a gente reduziu um pouco o Itaú e aumentou o BTG, também foi um movimento que foi interessante, mas ainda a gente continua um pouco menor em bancos e dando um pouco mais de espaço para alguns ativos aí, mesmo em varejo, né, no vestuário, como em outros setores, que caíram bastante e estão aí com uma simetria boa. Legal. Cássio, vamos puxar aqui as estratégias aí de multimercado, né? Tanto o Equity Hedge aí, que é um fundo de valor relativo, né? Um fundo multimercado, assim como o Long Bias, né? Então o Equity Hedge ele fechou o mês aí super bem, né? Novamente, 2,58 contra um CDI de 0,73 e em 12 meses ele está com 12,41 versus um CDI de 5.
enquanto o long bias ele fechou o mês aí com 6,15, né, versus um Ibovespa de 6,98 e o CDI de 0,73. Em 12 meses aí super bem, né, com um retorno aí de 12,22 versus uma bolsa negativa de 2,54 e um CDI de 5. Para tentar sumarizar, vamos primeiro falar como é que foi o mês do Equity Hedge, né? Como é que a gente se posicionou no valor relativo, né? Tanto aqui quanto lá fora, e depois a gente entra no long bias. Bom, acho que esse mês, acho que o maior destaque do mês é um pouco do que a gente tem falado, é um fundo que é multi-estratégia, né, diversificado. A maior parte do retorno positivo foi nas estratégias internacionais, então o que a gente já comentou desde o Aranha no começo e agora a gente vem discutindo sobre essa consolidação do value versus growth e algumas ações shorts que a gente tinha deram bastante certo. A gente assim não costuma comentar short, mas como é empresa internacional, vou comentar, a gente estava short Netflix, recomprou no dia ali do resultado. Então a gente no mês passado se beneficiou bastante de um cenário mais macro nas empresas lá fora. A gente também ganhou bastante dinheiro em petróleo, né, assim como o FICFIA. Então, nessa estratégia, o setor de petróleo foi bem vencedor. Então, acho que é um mês aí que mostra um pouco dessa cabeça dando certo, né? E aí tem mais um destaque que é um pouco que eu comentei, que é essa questão dos ciclos econômicos. A gente está comprado em Brasil, na parte mais macro do fundo, comprado em Brasil e vendido no Nasdaq, e isso acabou dando um bom dinheiro também. Legal. E o long base, né, que além de toda essa parte do valor relativo que tem no Equity Hedge, ele tem a parcela comprada, né, que a gente oscila aí conforme a visão de ciclo e olhando, combinando aí o longo prazo com o tático aí mais de médio prazo, né? Como é que foi o mês, né? Eu lembro que a gente virou o ano aí mais construtivo, né? Se eu não me engano, a gente chegou a ficar relativamente grande comprado, né? E depois a gente, se eu não me engano, reduziu até um pouco preocupado aí com essa dinâmica dos mercados lá fora, né? A gente passa a virada de ano bastante direcional, aí praticamente 70% comprado. A gente veio de um semestre anterior que a gente estava bem mais pessimista com o Brasil. E aí passa o começo do ano comprado, os mercados aqui andam bastante, a gente resolveu dar uma reduzida. Ainda está otimista com o Brasil, a gente está com medo dessa questão internacional, quanto de perna pode ter lá fora e quantos mercados lá fora podem puxar. Então a gente hoje tem mais conforto no play relativo de Brasil do que no play absoluto para os próximos meses aí. Mas quando se alarga a prazo, a gente vê o Brasil bem barato. E hoje então, em dia o fundo tem ficado na instância de 50% comprado para mais, ultimamente. Legal. Desses 50 aí, uma ordem de grandeza, uns 32, 33% aí comprado em ações aqui no Brasil, né, que é até a carteira do FIA, e a parte internacional comprada a gente está bem pequeno, né, e o restante aí mais ou menos está oscilando aí, vai entre 15, 20, 25%, que a gente chama de beta aí, que é comprado no índice Bovespa, né? Não, exatamente. A gente está comprado aí na carteira FIA como sempre. A gente, enfim, o nosso stock picking é excelente. A gente sempre faz isso, e aí a gente fica numa parte mais tática, nessa parte aí do índice, que esse mês a gente reduziu um pouco, mas ainda está bem comprado. Legal, beleza. Bom, vou agradecer de novo o Cássio Aranha, aos ouvintes aí, quem teve a oportunidade de ouvir. Lembrando que vai estar disponível aí no YouTube, nas principais plataformas de streaming. Obrigado e bons investimentos a todos.